Graduada em Engenharia Civil, Direito e Ciências Contábeis, Natália Rezende é procuradora federal. Doutoranda pela Universidade de Brasília, cursa Master of Laws na Universidade de Londres. É mestre em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. Pós-graduada em Direito Constitucional e em Direito Tributário. Especialista em regulação com experiência em órgãos públicos como o Ministério da Infraestrutura, o Programa de Parcerias de Investimentos, a Procuradoria do IBAMA e o Ministério da Integração. Em janeiro de 2023, a convite do governador Tarcísio de Freitas, tomou posse da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, considerada uma das pastas mais estratégicas da gestão estadual. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado com informação de qualidade e de interesse de toda a população. O Conexão Paulista recebe hoje Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. São áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado. Secretária, seja muito bem-vinda. Que bom tê-la conosco aqui. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, pelo espaço e por a gente conseguir levar para as pessoas, levar para todo mundo que nos assiste tudo que a gente está fazendo, planejando, sempre pensando na nossa sociedade paulista, em como a gente consegue melhorar cada vez mais e prestar um serviço de mais qualidade para o nosso cidadão. E na edição de hoje me acompanham os colegas jornalistas da TV Alesp, Jeremias Gomes, seja bem-vindo. Obrigado, Arthur, cumprimento a todos, secretária, seja bem-vinda. E ao meu lado também está ela, Renata Perobelli, seja bem-vinda. Olá, Arthur, olá, secretária, é um prazer estar com todos aqui à mesa e poder entrevistá-la. Muito bem, a gente começa então destacando aqui o desafio, secretária, de liderar 3 áreas tão sensíveis para São Paulo. Mas antes de a gente iniciar esse bate-papo, então, nós vamos acompanhar um trecho de uma entrevista que a senhora concedeu aqui para a Rede Alesp sobre meio ambiente. É um só, seja na esfera municipal, estadual, federal. Isso a gente vem falando muito com todos os atores, com a sociedade civil, de novo, por isso da importância aqui também do parlamento participar. E a gente tem que ter programas estruturantes, programas de longo prazo que visam políticas de Estado, né, que perpassam governos. Diante dessa questão, dessa entrevista, né, são desafios, ainda mais neste momento em que o planeta observa uma mudança climática expressiva. Como está esse desafio? Isso é um desafio e é um desafio que o governo do Estado de São Paulo comprou para resolver. E a gente montou uma estratégia climática que ela é dividida em 2 eixos, um eixo de mitigação, um eixo de adaptação. No de mitigação, a gente tem o nosso plano de ação climática e aí a gente olha vários eixos, transporte, energia, uso do solo, indústria, finanças verdes, educação ambiental. Em cada um deles, a gente vem detalhando ações de curto, médio e longo prazo. Na parte de adaptação também, até o final do ano, a gente deve concluir o nosso plano de adaptação, olhando biodiversidade, saúde única, a infraestrutura e como que a gente coloca isso tudo, zona costeira também, dentro dos nossos programas. E aí lá no ano passado, quando teve o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente lançou o nosso Plano Estadual do Meio Ambiente. Muito com esse foco, olhando a nossa estratégia, o que a gente precisaria fazer, por exemplo, em biodiversidade, e aí a gente colocou uma meta de restauração, de colocar em restauração 37,5 mil hectares até 2026. A gente já está com 34 mil acompanhando, 9.300 desde o ano passado novos. E em cada um dos eixos, parte de educação e conscientização ambiental, resiliência e adaptação climática, fortalecimento institucional, os nossos parques, fortalecimento institucional. Então, tudo a gente vem fazendo, olhando para e passo, olhando o que a gente já consegue fazer agora, o que a gente tem que se planejar para fazer essa estruturação de políticas do Integra Tietê, do Integra Resíduos, da parte de transição energética, de ter infraestruturas mais resilientes nas rodovias, ferrovias, hidrovias e na nossa logística como um todo, fazendo todo essa conexão e olhando as pessoas, né? No limite a gente está falando aqui de como que a gente consegue prestar
um serviço de melhor qualidade frente a essas emergências, essas mudanças, aos desafios que a gente tem. E aí é onde a gente atua de forma concreta. Acho que o meio ambiente tem que ser visto de uma forma concreta para a gente, de fato, fazer, realizar. Renata. Olá. E com o fim agora que tivemos do recesso aqui na LESP, é um projeto importante que a sua secretaria, através do Executivo, enviou para votação. Gostaria que a senhora falasse, que envolve inclusive as agências reguladoras do Estado de São Paulo. É isso. Então, obrigada pela pergunta, Renato. Muito importante a gente destacar o seguinte. O governo do Estado de São Paulo tem um portfólio muito robusto de parcerias com a iniciativa privada. Por quê? Porque a gente acredita que, por meio dessas parcerias, a gente consegue trazer mais investimento, a gente consegue focar os recursos públicos onde, de fato, o Estado tem que estar mais diretamente e a gente consegue, com ações de médio e longo prazo, ter contratos estruturados e trazer a iniciativa privada para nos ajudar nisso. E aí a gente tem um portfólio dentro do nosso programa de parcerias de investimentos de mais de 220 bilhões de investimentos. Isso em diversas áreas. A Secretaria de Parcerias de Investimentos, ela toca, ela é a coordenadora e a gente sempre ajuda e tem o nosso conselho que faz toda a coordenação sempre com a liderança do nosso governador. E por que eu estou falando disso? Porque todas as vezes que você tem um programa muito robusto de concessão, de desestatização, você tem que ter uma regulação forte. Você tem que ter uma fiscalização, porque a gente está fazendo a delegação desses serviços para um privado e eu preciso regular. Então, a gente está falando em fortalecer as nossas agências reguladoras. A CESP, que cuida de saneamento, de gás, de energia, de parques, dos serviços públicos de forma geral. A Artesp, que é transporte, e da transformação do DAE, que é hoje vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, na SP Águas, que é o nosso braço regulador de recursos hídricos, que é muito importante porque a gente não fala de nada se a gente não tiver água. Então, o que veio aqui para a Assembleia? E a gente sempre tem contado muito com a parceria da LESP, seja aqui por meio de vocês, seja dos nossos deputados. Um PLC, um projeto de lei complementar, para a gente fortalecer as agências reguladoras, criando critérios técnicos para os dirigentes, mandato, uma transparência maior, ainda maior na parte de agenda regulatória, de análise de impacto regulatório, de processo de controle social, de, por exemplo, recursos próprios não serem contingenciados. E isso é autonomia, de fato, financeira para essas agências, de você ter quadros próprios e daí a gente vai fazer concurso. Então, tem uma série de regramentos que a gente, por exemplo, aprendeu lá da lei das agências federais e está fazendo muito melhor aqui no Estado de São Paulo, que sempre é referência e a gente quer que seja ainda mais também nessa área. Uhum. Secretária, em relação a esse fortalecimento, assim, é um modelo, digamos, internacional, é como se fossem as agências regulatórias federais, como a Agência de Água, etc., aqui no Estado de São Paulo. Qual é a importância disso para perenizar no tempo, já que você faz uma concessão de 20 e 30 anos, passando as gestões políticas, né? Isso também dá um embasamento? Perfeito, é isso mesmo. E é isso, quando a gente fala de infraestrutura, de meio ambiente, a gente tem que falar em política de Estado mesmo. Uhum. Os governos passam, as políticas têm que ficar. E as agências reguladoras são muito importantes para ter essa estabilidade regulatória, essa governança regulatória que a gente fala. Hoje a gente tem a Arcesp e a Artesp, elas já são reguladoras. A gente vai ter também a SP Águas, que é essa de recursos hídricos, como a ANA mesmo, a ANA sem o saneamento está na Arcesp. E aí, por que é importante? Dando um exemplo concreto, a gente fez a desestatização da Sabesp, né? O governo permanece lá com 18%, ainda um acionista maior, mas a gente tem uma concessionária que todo ano vai ter que falar dos investimentos para quem? Para a Arcesp. E a Arcesp é quem define a tarifa. E aí a gente fez a mudança regulatória no seguinte sentido: antes eu já colocava na tarifa aquilo que eu ainda ia fazer. Hoje não. Com o novo contrato, a gente só coloca na tarifa depois que foi feito o investimento. E quem é que de fato regula isso? A Arcesp. Com a ajuda de verificadores independentes, isso a gente deixou bem regrado no contrato. Um contrato que tem uma previsibilidade até 2060. Então, por isso que é importante a gente buscar melhorias regulatórias contratuais, como esse contrato, por exemplo,
e também o fortalecimento das instituições, que é o caso desse PLC que está aqui na Assembleia. Secretária, aproveitando então este assunto e tentando amarrar exatamente, a secretaria da senhora é chamada por muitas pessoas de supersecretaria, né? No sentido de unir o meio ambiente e infraestrutura logística. Muitas pessoas disseram lá atrás que seria um desafio administrar tudo isso. E de que forma o meio ambiente conversaria com a infraestrutura? E a senhora tem provado que é possível isso. Com certeza, e isso a gente desde o início fez de uma forma muito organizada. Então, o que a gente fez de estrutura na secretaria? A gente criou 3 núcleos transversais, um núcleo de planejamento estratégico, e aí a gente olha lá todo mês, orçamento, o que foi feito, o que não foi feito, o que eu preciso acelerar, onde que eu preciso remanejar. Uma parte de compliance, de integridade, e isso tanto para a gente, tanto para a secretaria, quanto para as nossas vinculadas. E uma parte de sustentabilidade. E é nessa sustentabilidade que a gente olha essa estratégia climática que eu comentei. E aí o que a gente faz? Em toda a política pública que a gente vai desenvolvendo, junto com outras secretarias também, a gente leva, sim, o meio ambiente, como a gente fala, o primeiro, que é, de fato, quem veio primeiro, o meio ambiente. E a gente fez 4 subsecretarias para ter mais foco, para ter mais entrega de uma forma mais organizada. Então, a gente tem a subsecretaria de meio ambiente, de saneamento básico e recursos hídricos, para a gente olhar toda a cadeia, desde a produção até o abastecimento, de uma forma bem concatenada. Energia e mineração, muito focada em transição energética, e mais até, porque a nossa energia já é muito limpa, em descarbonização. E a de logística e transportes, muito focada na política pública, num plano de investimentos, olhando no médio e longo prazo, olhando infraestruturas de rede, os modos de transporte, como a gente otimiza a nossa matriz e os nós também, que são, por exemplo, o Porto de São Sebastião, como que a gente consegue melhorar escoamento de uma forma muito integrada, olhando a parte de resiliência também. Então, a gente se organizou bem, tem um time maravilhoso comigo, que eu só tenho a agradecer, e aí a gente está conseguindo entregar muita coisa aqui para o estado de São Paulo. Aliás, o Porto de São Sebastião aqui ampliou também, né, ali a sua capacidade. Exato, a gente teve recorde agora de movimentação de cargas, a gente está conseguindo cada vez mais fazer aí a gente tem cargas variadas ali, a gente pode falar, por exemplo, de barrilha, a gente teve mais de 127% ali de recorde em relação se a gente for olhar o que a gente vem fazendo ao longo dos anos na hidrovia também, pegando um pouco desse modo de transporte aquaviário, lá foi cerca de 37%, 40% no Porto de São Sebastião. E o que a gente está vendo para poder melhorar para o futuro? Hoje a gente não tem nenhum arrendamento lá dentro, então a gente está vendo junto com o governo federal, porque tem as competências federais, da gente fazer um arrendamento dentro do Porto de São Sebastião, fazer mais movimentação e de uma forma sustentável também. Por quê? Porque a gente tem aprimorado muito os nossos programas ambientais. A gente está numa área que é sensível, que a gente tem que ver as comunidades em volta, e aí a gente vai fazer isso de uma forma muito dialogada, para a gente conseguir desenvolver tanto a parte de escoamento, esse nó que a gente fala, né, da infraestrutura de rede, quanto a parte ambiental também, que é muito importante naquela região. Sim. Secretária, no começo do mês de agosto, vocês entregaram a maior balsa de travessia litorânea do estado de São Paulo, mais uma balsa, Santos-Guarujá. Eu gostaria que a senhora falasse sobre todo esse investimento que a Secretaria faz na travessia litorânea e também dos problemas que ainda acontecem e ocorreram com muita frequência nas férias agora de julho em Ilhabela, onde as pessoas chegaram a ficar 6 horas aguardando para cruzar a ilha, ou do continente para a própria ilha, ou vice-versa. A gente tem, de fato, um programa muito forte para a gente conseguir melhorar nossas travessias. Por quê? Porque se você olhar, a gente tem uma precariedade histórica em relação às travessias, principalmente litorâneas, são 8 travessias litorâneas. A gente sabe que precisa de melhorias e desde o início da gestão a gente tem feito dessa mesma forma, curto, médio e longo prazo. No curto prazo, o que a gente precisa fazer? E aí até por questão de segurança, de olhar as normas da Marinha. A gente precisa reformar as balsas, porque de 5 em 5 anos a gente tem que renovar o CSN, que é um documento que olha muito a questão da segurança dos passageiros e dos veículos.
A gente fez até hoje uma média de uma reforma de balsa a cada 2 meses. A gente já entregou, vai entregar 11 até setembro, 80 milhões de investimento. Amanhã, inclusive a gente vai, né, no dia, aqui no início de agosto, a gente vai lá em Guarujá para entregar a 4ª, só lá em Santos Guarujá, né? A gente já fez várias entregas também em Ilhabela e São Sebastião. Além disso, além da reforma das balsas, que a gente já está chegando nessas 11, né? Mais de 80 milhões. A gente está fazendo das infraestruturas do atracadouro, dos flutuantes. E aí, o que, por exemplo, a gente observou em julho? Além das festividades e dos jogos que estavam tendo lá na região de Ilhabela, São Sebastião, a gente teve também, a gente está fazendo a reforma dos flutuantes. Por que a gente precisa fazer? Por questão de segurança. Então, tem que fazer. A gente vai acabar no final de agosto, início de setembro. E aí, a gente já se prepara para ter a capacidade máxima para o próximo verão, para a Operação Verão. 10 embarcações lá, 9 em Santos Guarujá. Além disso, em paralelo, a gente está modelando uma parceria público-privada para a gente, no médio e longo prazo, ter condição de fazer mais investimento, porque aí ele amortiza ao longo do prazo dentro do contrato. Hoje eu tenho mais de 60 contratos. Contrato de arrecadação de combustível, de operação, e a gente tem um limite de eficiência. Então, eu pego todos esses contratos, tenho um contrato a longo prazo, onde eu consigo fazer mais investimento. E por que isso é importante? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, por que vocês não colocam mais balsas? Eu tenho uma capacidade máxima de balsa. Eu tenho uma curva que chega num momento que eu não posso colocar mais, inclusive por segurança de colisão, que é o caso, por exemplo, Santos Guarujá, que também eu tenho prioridade de navios, eu não posso deixar a deriva. Então, a gente está chegando nas nossas capacidades máximas e reformando também toda a infraestrutura. Mas eu tenho um limite de eficiência que aí a PPP vai ajudar muito para ter essa eficiência e resolver esse problema que eu sei que é histórico, mas a gente vai resolver. Por falar, então a gente sai da hidrovia para, de repente, as estradas, né? E inclusive, né, a senhora falou justamente sobre isso em uma rede social. A gente chama a atenção justamente do nosso telespectador, da nossa telespectadora. Claro, a gente convida a senhora para acompanhar então essa declaração em uma dessas redes sociais, por favor. Vamos lá. A gente está falando de economizar tempo de viagem nessa ligação para Taubaté, para Pindamonhangaba. A viagem vai ficar mais rápida, a viagem vai ficar mais segura. Desde o dia 1º de janeiro de 2023, a gente já entregou mais de 4.300 quilômetros aqui no estado de São Paulo recuperados, pavimentados, sinalizados, com mais segurança, com mais qualidade. A gente precisa melhorar a qualidade de vida dos paulistas. Muito bem, secretária. Olha, exatamente aqui, pelos dados, 5 bilhões investidos, então, nas melhorias. São mais de 4.000 quilômetros desde o início da gestão. É isso. E a gente vai fazer muito mais. Então, a gente está falando desde o início da gestão, de 4.300 quilômetros, 5 bilhões em investimentos, mais de 335 obras entregues, que a gente já fez. O que é importante ressaltar, né? A gente está falando aqui tanto das SPs, das rodovias estaduais, quanto das chamadas vicinais, que foi isso que a gente acabou de ver lá em Lagoinha, que a gente foi. Por que é importante? Ali naquela região, a gente tem uma necessidade de escoamento de produção agrícola, de leite, por exemplo. E quando você olha uma vicinal toda de terra, isso para a questão de segurança, de mobilidade, a gente via algumas, antes, né, mortes acontecendo, então a gente tem que atuar. Quando a gente faz esse tipo de intervenção, e aí é uma intervenção que vai além da pavimentação, é drenagem, é contenção, é olhar para a segurança viária, a gente está desenvolvendo a região e dando mais segurança também para desenvolver a economia, para gerar emprego, para gerar renda. Então a gente tem olhado tanto para as SPs quanto para as vicinais, a gente está aí com mais 1.600 quilômetros já contratados, já executando a todo vapor, mais de 2,6 bi também que a gente está fazendo, está executando.
além do programa de concessões, de parcerias público-privadas também, que anda em paralelo, porque o que a gente sempre olha? O que é mais eficiente para o usuário, para eu ter um serviço de mais qualidade? Eu fazer as obras públicas ali via DR, que está lá com a gente, eu fazer uma concessão comum, que é aquela que você só tem em pedágio, ou uma parceria público-privada, o caso do Rodoanel, do Litoral agora, que para a tarifa não ficar alta, o Estado também aporta, então ele ajuda, então a gente faz uma parceria público-privada. Isso tudo é fruto de um planejamento grande aqui do Estado de São Paulo, robusto, que, sob a liderança do nosso governador, que tem muito essa linha de vamos olhar infraestrutura, vamos olhar políticas de longo prazo, como é que a gente consegue fazer para ser mais eficiente. E aí é por isso que a gente está chegando nesses números todos, todas essas entregas aí desde o início da gestão. Secretária, fazer 2 perguntas em uma. Ainda em relação à questão da travessia de Ilhabela. Não há como rever os preços? Hoje quem fica na fila paga R$19, quem compra por hora marcada a travessia paga R$65. A reclamação é muito grande em relação a essa distorção de preços. E segundo, eu gostaria que a senhora falasse sobre a consulta pública que será aberta ainda nesse 2º semestre das PPPs nas travessias litorâneas. As travessias é um sistema que é deficitário, importante a gente falar isso. Só para dar uma ideia aqui, a gente está falando de uma arrecadação de cerca de 50 milhões com um custo de mais de 270 milhões. Então, a tarifa mesmo ela já está sem reajuste já há um tempo. Então, ela já nem reflete o valor, na verdade, desses serviços. Só que a gente sabe que é um serviço essencial, a gente sabe que é muito importante e que a gente precisa melhorar. Então, na parceria público-privada, a gente está estudando toda essa questão tarifária e aí é por isso que a gente até mudou o modelo, porque já foi pensado lá atrás uma concessão das travessias, só que era uma concessão comum, que a gente chama, que é aquela que não tem a ajuda do Estado, que não tem a contraprestação do Estado. A gente mudou o modelo e está fazendo uma parceria público-privada, que é uma concessão patrocinada, que a gente entra com a contraprestação para a tarifa ficar justa, módica. Tá? Então, a gente está fazendo esse modelo e aí, enquanto a gente faz isso, que a gente deve soltar a consulta até o final do ano, fazer o leilão no 1º semestre do ano que vem, para, de fato, a gente ter mais investimentos. E daí, enquanto a gente faz essa modelagem, aí a gente está atuando nessas reformas que eu comentei, tá? A gente... outra atuação que a gente achou importante fazer é gestão de filas. Isso é um problema que o pessoal sempre fala, de desorganização de filas. Então, a gente fez a contratação, 6,9 milhões de investimento para a gente ajudar os municípios, porque trânsito é municipal, mas a gente sabe que tem impacto das travessias do trânsito. Então, a gente fez para as 8 travessias, a gente fez contratações, e aí para tentar ajudar, para tentar organizar melhor. Então, é outro exemplo de contrato que a gente está fazendo para aliviar um pouco, enquanto, de fato, a gente faz a modelagem de uma parceria, que é o que a gente acredita que vai solucionar o mesmo problema. Queria falar um pouquinho da questão climática, voltar um pouco, secretária. Foi criado, então, o comitê e também o conselho. Eu queria que a senhora explicasse, porque, assim, a questão climática está aí premente. O ano passado a gente teve aí várias notícias dos últimos 100 ou 150 anos, o mês mais quente dos últimos 100 ou 150 anos, só vai esquentar mais, a gente sabe que já isso não tem volta. A atuação do comitê e do conselho já tem um ano, é isso? O que a gente achou importante? Então, como a gente tem uma estratégia climática, e essa estratégia ela vai além da própria Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a gente achou importante ter uma instância executiva, que é o comitê, e o conselho também, que aí é formado pela sociedade civil, a gente está fazendo todo o chamamento para ter esse pessoal nos ajudando, de implementar essas instâncias para a gente ser mais assertivo. E isso considerando as nossas políticas públicas da pasta, considerando o governo como um todo. Então, a gente achou importante fazer essa implementação. E aí, o que a gente vê de concreto mesmo? Vou citar alguns exemplos aqui que eu acho que é importante para quem nos acompanha ver, né, sentir isso. Se a gente olhar os nossos rios, a gente tem uma escassez aqui no estado de São Paulo, a região metropolitana é 143 metros cúbicos por habitante ano. Isso é 10 vezes menos o preconizado pela ONU, é maior do que várias regiões do Nordeste. Se a gente olhar o Tietê, dentro do Integra Tietê, os 1.136 quilômetros, a gente dividiu alto, médio, baixo Tietê.
só de desassoreamento no Tietê, e aí eu vou contar Tietê e Pinheiros, porque o Pinheiros é um afluente, né? A gente está falando em 1,4 milhões de metros cúbicos que a gente fez de retirada de sedimentos. E por que isso é importante? Para mitigar os efeitos das enchentes. Isso foi o maior do que os últimos 8 anos, se a gente olhar. Só no Pinheiros agora, a gente fez já a contratação, já começamos para mais 700 mil metros cúbicos, para a gente retirar de sedimentos. E ao longo do estado, a gente já fez intervenção em 225 cursos d'água, para também a gente conseguir dar mais escoamento, para a gente melhorar, e isso mitiga muito se a gente fica mais resiliente, que são os rios vivos que o DAE faz, né, a nossa vinculada. E no Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano, a gente já lançou um novo pacote, mais 250 milhões, para fazer mais ainda, mais cursos d'água, e daí a gente consegue ter essa resiliência de fato nas nossas cidades. Olhando também capacitação, a gente já capacitou mais de 145 municípios para olhar o zoneamento ecológico e econômico quando for fazer plano diretor. Então, isso é outro fruto lá do nosso plano de meio ambiente. E o próprio saneamento. Saneamento, quando você inclui área rural, inclui quem está fora, a franja, você também ajuda muito a despoluição dos mananciais. Até porque também, por exemplo, quando você fala do tratamento da água e do esgoto, quando você tem comunidades, favelas, como a gente dizia antigamente, né? Você tem a dificuldade daquela ligação. Às vezes o esgoto passa perto, mas a pessoa não tem 3, 5 metros para ligar, né? O Estado de São Paulo já fez vários programas para colaborar com isso, porque senão você tem um esgoto que passa e ali perto você não tem como uma população. E também tem a ligação com a habitação, né? Que às vezes aquela comunidade nem poderia estar lá, né? Acho que só enfrenta muito essa questão. Com certeza. Quando a gente chegou, a gente olhou 645 municípios. E aí a gente falou assim, bom, como é que eu consigo universalizar? E, né, o que é universalizar? É levar a água, coleta, tratamento de esgoto para a população. 99% pelo novo marco, né, de água, 90% em relação à coleta e tratamento. E como é que a gente consegue antecipar? Porque é uma externalidade de saúde, de qualidade de vida, de despoluição de manancial muito grande. E aí o que a gente viu? Que a gente tinha uma oportunidade na parte da Sabesp, na desestatização, para a gente conseguir, de acordo com o novo marco de saneamento, fazer um contrato mais robusto, fazer uma sustentabilidade até 2060, trazer mais investimento, ter um controle tarifário, uma redução, que a gente já começou desde a semana passada. E nos outros, a gente lançou Universaliza SP, para a gente fazer blocos de municípios, fazer concessões, parcerias público-privadas, porque no saneamento é importante a gente olhar uma lógica regional. Isso é muito interessante, porque eu já fiz reportagens, acho que vocês também, que o prefeito daqui reclama, mas a minha água aqui chega suja, mas a gente não suja, é o município de cima, que a água vem de lá, né? E aí aquela discussão, né? A regionalização é para isso. Exatamente. A regionalização é para você ganhar escala, escopo, ter mais viabilidade econômico-financeira dos projetos. E aí, a partir do momento que você faz esses blocos, e é o que a gente procura fazer também nos municípios que não estão operados pela Sabesp, você tem um investimento muito maior que você consegue fazer e com uma tarifa também mais justa. O caso da Sabesp é muito típico. Se você olhar o nosso esgoto em São Paulo, a gente trata em Barueri, grande parte dele. Zona Leste, a gente pega 5,5 metros cúbicos por segundo de 5 reservatórios entre Suzano e Salesópolis. Então, você tem uma infraestrutura compartilhada muito intricada, muito dependente. Sim. E isso, para a resiliência, é muito importante. No plano regional, a gente colocou um tópico só de segurança hídrica. Aí, pode... Não, só mais uma... Se o Arthur vai passar... Eu já estou ouvindo aqui, a gente precisa fazer um intervalo. Perdão. Vamos fazer o seguinte, segura essa sua questão para daqui a pouquinho, então, a gente voltar com o Conexão Paulista. Você que está aí do outro lado, não saia daí, é muito rápido, até já. O Conexão Paulista está de volta. Entrevistamos hoje Natália Rezende, secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. Mais uma vez, secretária, muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço demais. A gente fica muito feliz de estar aqui, de
falar, e a gente fala com entusiasmo, né, com felicidade aqui de assuntos que são tão importantes para a nossa sociedade. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado novamente. No bloco anterior, você que estava nos acompanhando, Jeremias Gomes, jornalista aqui na TV Alesp, ia fazer uma pergunta, senhor jornalista Jeremias Gomes, por favor, faça a sua questão. A gente falava então, Arthur, secretária, da questão da resiliência climática, que é um termo que a senhora repete, e da questão do trabalho regional. Queria só que a senhora prosseguisse. Sim, não, perfeito. E é isso, como o tema é importante, né? Eu começo a falar aqui, falo que eu brinco, a gente fala muito, mas vocês fiquem à vontade, gente. Pode sempre me interromper aqui. Essa parte de regionalização, quando a gente fala de saneamento básico, é muito importante. E o saneamento básico, para a gente não esquecer, é água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Então, para a parte de água e esgoto, a gente tanto tem o projeto da Sabesp, tem o do Universaliza. E aí a gente está fazendo esses blocos de municípios para a gente conseguir ter mais viabilidade de fazer investimentos, atacar mais eventos de escassez, com mais eficiência. No Resíduos, a gente recentemente lançou o Integra Resíduos também, que com a adesão dos municípios, a gente já está com mais de 200 municípios que manifestaram interesse, para o Estado auxiliar na modelagem também de parcerias, para a gente valorizar o resíduo. Isso é Universaliza. Para aqueles onde a Sabesp nos mais de 370 não alcança, é isso? Esse é o Integra Resíduos, é para resíduos sólidos, o Universaliza é para água e esgoto nos municípios não operados pela Sabesp. É isso. Esse de resíduos é porque a gente precisa olhar o resíduo sólido como algo que pode gerar energia, pode gerar compostagem, reciclagem, olhar o catador como um agente ambiental para a gente gerar renda, gerar emprego, fazer o que a gente chama de economia circular. E como que a gente faz isso? Quando a gente consegue olhar na destinação dos resíduos, uma regionalização, uma união de municípios, porque hoje, por exemplo, tem mais de 180 municípios no estado de São Paulo que percorrem mais de 50 quilômetros para destinar seus resíduos. Isso gera um custo logístico muito alto. E muitas vezes os municípios menores não têm condição, não têm recurso para fazer isso. Então, quando você faz essa união de esforços, e aí o Estado está puxando isso para poder ajudar, para poder juntar, falar assim, gente, vamos aqui agregar esforço mesmo, vamos nos juntar para a gente conseguir olhar a destinação, valorizar o resíduo, gerar energia, gerar, por exemplo, biogás, abastecer a própria planta, gerar biometano, colocar na rede, fazer compostagem, olhar a educação ambiental dentro dos aterros, jogar o rejeito no aterro, não o resíduo. E aí o Integra Resíduos com esse olhar, com essa ótica regional, para a gente auxiliar os municípios nesse sentido. Secretária, por falar então em educação ambiental, né, que a gente traz para esse nosso bate-papo aqui a Secretaria de Educação, né, em parceria então em parceria com a SEDUC, no início deste mês agora de agosto então trouxe uma ideia primorosa, que é fomentar então nos estudantes um concurso. Eu gostaria que a senhora falasse o que seria esse concurso, uma redação para falar sobre o meio ambiente. É isso, perfeito. Então, é uma sementinha que eu falo que a gente tem que jogar. É a sementinha do meio ambiente, é uma sementinha de educação que ela pode até demorar um tempinho, mas é importante a gente fazer isso. Por isso que no nosso plano do meio ambiente, a gente colocou um eixo só para educação e conscientização ambiental. E aí a gente está trabalhando em várias frentes. Escola Parque, levando também os alunos para conhecer nossas unidades de conservação, fomentando as discussões nas escolas. E aí, no Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano, em parceria com a Secretaria de Educação, a gente lançou esse concurso de redação para poder estimular o tema de adaptação a mudanças climáticas, para os alunos falarem isso também, né, nas escolas. O regulamento já foi publicado, de agosto a outubro vai ter lá toda a disciplina, o regramento para ter essa redação, e no final do ano a gente vai fazer uma premiação, e aí a gente está fazendo em conjunto com a Secretaria de Educação, muito para a gente conseguir fomentar esse assunto nas escolas. E aí é discutir mesmo o que é isso, o que é mudança climática, mais que isso. E aí já dando a dica aqui para quem vai escrever, para quem vai topar participar aí desse concurso. Aonde que concretamente a gente consegue atuar
seja a gente, Estado, por exemplo, nisso tudo que a gente está falando, resíduos mesmo é um eixo do nosso plano de ação climática que a gente estava falando aqui. Como é que cada um de nós, como cidadãos, olha para diminuir a poluição difusa? O que é poluição difusa? É aquela que, por exemplo, 40% do Tietê está lá, além da questão do esgotamento. Então, é quando a gente joga uma balinha no chão e ele vai parar no Tietê. Como é que a gente, dentro da nossa casa, consegue chegar para os nossos pais e falar assim, gente, vamos ajudar também a política pública de despoluição. Então, é para a gente fomentar esse tipo de discussão na escola, junto também com a gente tem disciplina eletiva para recursos hídricos, para falar de resíduos. A gente está tentando cada vez mais trazer a sociedade, trazer os alunos, as crianças, os adolescentes. Esse concurso está para o ensino fundamental, ensino médio também. E aí, até o final do ano, a gente deve ter essas premiações e muito na linha de fomentar mesmo, de estimular. Secretária, ainda nessa área da poluição ambiental, gostaria que a senhora comentasse a mortandade de peixes que nós temos no Rio Piracicaba, que já gerou multas de quase 20 milhões de reais. E como é que fica essa situação e principalmente a população local? Além de todo esse passivo da fauna, né? Exato. Uma coisa que a gente sempre fala é a gente precisa atuar firmemente quando acontece casos como esse. Então, desde o primeiro dia, a gente teve uma atuação muito forte. E aí, uma atuação no sentido de identificar responsável, de multar, de colocar agravante. Então, CETESB, que é a nossa agência ambiental, nós da Secretaria, o nosso policiamento ambiental, o próprio município também, a gente está fazendo um grande esforço-tarefa. Primeiro, para ter essa atuação repressiva que a gente fala, comando e controle, multa, e aí a gente já tem tudo formalizado, o Ministério Público participando também, e uma questão preventiva, inclusive de retirada dos peixes, que a gente está fazendo isso em conjunto, com um grande esforço-tarefa, importante até por questão pedagógica mesmo, de falar assim, olha, não pode acontecer isso, não pode. E aí a gente tem que, sim, olhar com muito cuidado os nossos cursos d'água, essa questão da poluição difusa que eu comentei, aonde é que está tendo focos, porque a gente vai atuar fortemente para não acontecer. E se acontecer, a gente vai ter que penalizar. É o que a gente está fazendo nesse caso lá em Piracicaba. Jeremias. Eu ainda queria insistir um pouquinho na questão climática, secretária, porque nós tivemos a questão de São Sebastião, foi uma ação rápida de habitação e tudo mais, tivemos no Rio Grande do Sul, né? Agora, infelizmente, a gente tem entrevistado aqui pessoas que dizem, olha, isso não vai mudar, não. A questão do clima, infelizmente, nos próximos anos vai se agravar. Como é que se cria... Lógico, diante de uma tragédia, você cria um gestor de crise ali. Mas esse conselho ou esse comitê tem alguma coisa pensada nesse sentido para que de articulação? Eu vi que o governo do estado, por exemplo, tem investido na defesa civil, com sirenes, né? Como é que está essa articulação? Sim, então, a gente atua muito, muito forte junto com esses órgãos, seja a Defesa Civil, seja a Secretaria de Agricultura. Esse pessoal está todo dentro do conselho, está dentro do comitê também. E aí, o que a gente sempre tem tentado, em toda a política pública que a gente faz, olhar muito essa questão de como a gente efetiva a resiliência. Sim. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque é importante a gente, claro, falar, ter um discurso, mas ter a prática. Então, se você for olhar a rodovia que a gente estava discutindo aqui de logística, qual o estudo que a gente já está fazendo? Além do lote litoral, que vai ali a 088, a 98, que é a Mogi Bertioga, que teve também, quando a gente teve o problema em São Sebastião, teve a gente teve que fazer uma recuperação muito rápida, lá em 15 dias a gente conseguiu liberar, fazer uma liberação parcial, depois a gente recuperou em 6 meses. Até a Rio Santos, a 055, foi o lote litoral que teve a parceria público-privada que a gente fez no início do ano. No trecho de 135 quilômetros, mais ou menos, ali até o Balão da Tamoios, que não entrou nessa parceria público-privada, a gente está estudando junto com o Banco Mundial como é que a gente consegue olhar uma parceria público-privada com a questão da macrodrenagem, dos serviços ambientais. E daí a rodovia entra também como complementar.
Mas questão dos taludes, né? Exato. Que é muito importante. Talude é difícil explicar sem mostrar, né? Mas é aquela inclinação que quando vem muita chuva, né? Ao lado das rodovias, você desaba e tudo. E o que a gente identificou que era um gargalo? E aí a gente lançou um decreto também no Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano. A gente tem vários projetos nessa linha de recuperação, de restauração, de preservação. Então, a gente tem Conexão Mata Atlântica, tem o Refloresta, junto com pequenos agricultores, olhando toda a cadeia, fazendo recuperações junto com comunidades tradicionais, pagamento por serviço ambiental com tribos indígenas. Tem vários programas aqui. Tem também uma vontade que a gente sente de organismos multilaterais, da iniciativa privada de participar desses programas específicos e às vezes falta o elo. Esse elo, a gente soltou um decreto com o Finaclima, que é o quê? É a gente conseguir aproximar, juntar essas duas partes. Os projetos robustos que a gente já tem com iniciativas privadas, com organismos multilaterais, seja via doação, via compensação, muitas vezes que você tem que fazer obrigatoriamente por licenciamentos, procura projetos, e a gente tem projetos, a gente tem o nosso portfólio verde, que a gente fala, que a gente levou até para a COP do ano passado. Mais de 20 mil hectares identificados que a gente consegue e que a gente precisa ter a restauração, como é o caso do Pontal do Paranapanema, que no ano passado a gente tem uma parceria, investimentos totalmente privados da AstraZeneca, mais de 250 milhões, 12 milhões de árvores a serem plantadas, já foram 6 mil hectares para fazer recuperação e formação de corredor ecológico. Um exemplo só. O Finaclima é para isso, para atrair investimentos. Para atrair investimentos em projetos já selecionados por meio de uma governança pré-estabelecida, com a accountability, com um ambiente seguro, para também o investidor saber que o recurso está sendo usado para aquele projeto de adaptação climática, de resiliência climática. Então, é mais um mecanismo que a gente criou, e ele é inovador, né? Não tem no Brasil, a gente se espelhou em outras iniciativas aqui, no mundo também, mas que a gente acredita que pode ser referência para a gente conseguir suprir um desses gargalos, em conjunto com todas essas iniciativas que a gente está fazendo aqui, que eu citei um pouquinho. Secretária, é importante também trazer aqui uma menção, é uma iniciativa muito importante na gestão da senhora, que são as concessões dos parques, né? E aí eu gostaria que a senhora trouxesse essa realidade, por favor. Quais parques já foram concedidos à iniciativa privada, né? E o que a senhora, juntamente com toda a equipe, tem pensado agora para os próximos meses? Então, a gente tem os parques urbanos, e aí lá na Secretaria a gente tem investido em melhorias, em vigilância, em manutenção. Ano passado, mais de 30 milhões de investimentos que a gente fez. Tem as unidades de conservação, que aí a Fundação Florestal, que também é uma vinculada da Secretaria, cuida também. A gente tem feito muito investimento, quase 40 milhões. E aí em trilhas, em acessibilidade, muitas trilhas já com acessibilidade, reformas, para a gente conseguir ter também esses parques, né, para visitação, para a gente conseguir receber os alunos, como eu comentei anteriormente, para desenvolver turismo também aqui em São Paulo. São parques muito bonitos. E o que a gente tem em paralelo feito? Na segunda reunião do programa de parcerias do ano passado, a gente fez a qualificação para poder fazer o estudo de concessão em 9 parques urbanos. E aí a gente está fazendo a modelagem, a gente acredita que ano que vem a gente já tenha todo o processo de consulta, de audiência pública, para a gente conseguir fazer mais investimento, porque hoje a gente tem um dispêndio alto, e ali principalmente no OPEX, que a gente fala, na operação, na manutenção, na vigilância, e muitas vezes você não tem os recursos públicos para fazer os investimentos necessários. Quando você faz um contrato de longo prazo, normalmente você tem condição de fazer esses investimentos, e colocando sempre também umas diretrizes que a gente pontuou no estudo. Parte de educação ambiental, a parte de conscientização para quem for lá, para a gente conseguir ter uma expansão desses serviços e dar mais qualidade para os nossos parques. Então, a gente está fazendo as duas coisas, investindo
melhorando a manutenção, vigilância e modelando também essas concessões, que acredito que ano que vem, em 2026, a gente consiga concluir. Renata. Secretária, há mais de 30 anos, como jornalista, já acompanhei inúmeras enchentes na região do estádio do Morumbi. E agora, finalmente, houve vontade política para a construção de um piscinão e também da questão da canalização do córrego Antonico. Gostaria que a senhora falasse de como estão as obras, qual que é a previsão de inauguração e o que isso favorece a população, inclusive de uma das maiores comunidades do país, que é Paraisópolis. Perfeito. Ali a gente está falando numa obra só da parte do Estado de 117 milhões. A gente começou em fevereiro. Deve concluir em janeiro, fevereiro de 2026. É uma obra que tem várias intervenções, a gente está totalmente aderente ao cronograma, já tem mais de 20% concluído. A gente, inclusive, fez recentemente uma visita para poder olhar, ver como é que estava, seja a intervenção ali junto à sociedade, que às vezes tem uma reclamação, porque é bem dentro ali da vida das pessoas, mas a gente precisa fazer. Se contar toda a região, mais de 1 milhão de pessoas que vão ser beneficiadas. E por que é importante? Porque olhando todo o curso d'água, a gente tem um impacto não só ali naquela região, ali na parte do Morumbi, perto ali do estádio de São Paulo. Na parte baixa. A gente tem também um impacto no próprio Pinheiros Tietê, porque esse curso, ele chega, ele carreia e aí a gente tem a particularidade aqui no estado de São Paulo, que a gente vai para o interior, né? Os nossos rios vão correndo para o interior, que é esse caso. Então, é todo um impacto na bacia hidrográfica. Então, a partir do momento que a gente faz uma intervenção como a gente está fazendo, estruturada como essa, a gente também tem todo um impacto positivo no resto da cadeia. Então, lá a gente acredita que em 2026, no início, a gente já conclua 117 milhões. E aí, em conjunto com isso, só da parte do DAE, a gente tem 27 piscinões também na região metropolitana de São Paulo que a gente cuida, além dessa questão do desassoreamento que eu estava comentando, que é muito importante também para a gente fazer a mitigação. É o que vai resolver 100%? Não, mas ajuda bastante e aí a gente tem que fazer, está fazendo. Secretária, a senhora já esteve aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por 2 vezes e trazendo então um panorama geral aos parlamentares desta Casa de Leis aqui. Como é que tem sido esse diálogo com a Assembleia Legislativa? Muito bom, muito produtivo e eu fico muito feliz de ter uma qualidade aqui na Assembleia que deixa a gente orgulhoso enquanto cidadão, né? Então, já vim aqui, para além da obrigatoriedade que a gente tem pela Constituição Estadual de 26 e 6 meses, já vim várias outras vezes e é muito bom ver como é que a gente consegue construir e melhorar, inclusive, os projetos que a gente manda quando a gente tem esse diálogo aberto e transparente. Então, vários projetos de lei que a gente já mandou, com as emendas que vêm, com os diálogos, quando ele sai muito melhor. E aí a gente tem um estreitamento olhando as políticas públicas. Então, lá na secretaria mesmo, a gente tem uma rotina sempre de receber, de conversar, de entender as demandas. Eu fico muito feliz de contar com essa parceria mesmo. Por exemplo, o próprio ICMS ambiental, que vai fazer uma diferença enorme, principalmente para municípios mais vulneráveis. Vale do Ribeira, por exemplo, que tem ali muito da sua mata nativa preservada e é uma região mais vulnerável do estado de São Paulo. A partir do momento que eu dobro o ICMS ambiental, eu também favoreço o desenvolvimento da região. E isso a gente só conseguiu aprovar porque teve um apoio muito forte aqui da casa, que a gente teve que fazer uma emenda à Constituição Estadual e depois um projeto de lei alterando a lei do ICMS. É um assunto sensível, é um assunto difícil, mas a gente teve muito apoio e aí por isso que a gente vai praticamente dobrar ali o repasse. Só para dar uma ideia aqui, vai chegar a quase 732 milhões de repasses, o dobro a mais do que a gente tinha nos outros anos. Perdão, Jeremias, Renata. Agora, secretária, como é que é uma mineira de Beraba, Berlândia, e parar em Brasília, estar em São Paulo? Gerenciar e governar dentro da sua área. São Paulo é mais difícil do que o Brasil, quando a senhora estava dentro do Ministério? Olha, mineira com coração paulista, já ali o Beraba é pertinho já aqui, né?
E eu sempre tive um carinho muito grande por São Paulo. Todas as políticas públicas também que a gente fazia quando estava no governo federal, a gente olhava as particularidades, as especificidades de cada região, olhava muito o que estava em realização aqui em São Paulo. São Paulo sempre foi muito referência para a gente em vários assuntos, concessão, por exemplo, se a gente for pegar as rodovias, a própria Sabesp também, o DAE, na época que eu estudei lá atrás, já estudava a questão das outorgas, já olhava muito como é que funcionavam aqui os órgãos. E aí a gente foi também, inclusive quando a gente estava lá, quando a gente mexeu, por exemplo, com a prorrogação antecipada da Malha Paulista, o Porto de Santos. Então, várias políticas públicas que a gente desenvolvia no Ministério da Infraestrutura, no Programa de Parceria de Investimento, e isso, inclusive, o próprio governador Tarcísio também, à época, também nesses órgãos, a gente sempre teve esse olhar também, seja de referência, seja para a gente conseguir desenvolver. E aí é uma grata felicidade para mim, na verdade, né? Já acompanhando há um tempo, estudando aqui o Estado, de hoje conseguir executar. E é uma felicidade muito grande para o gestor, e aí na minha secretaria, né, lá na nossa secretaria, tendo essa abrangência de temas, conseguindo concatenar e sempre colocar esse fio condutor aqui que a gente fala de planejamento, de execução, de sustentabilidade, de olhar isso na prática. E ainda com a sua expertise? É muito gratificante você olhar. Aliás, sobre expertise, uma curiosidade que acho que muitas pessoas têm, né? Porque parece que a senhora foi meio que talhada para exercer o que exerce hoje, porque estudou Direito, Engenharia e Contabilidade, né? Qual foi a sequência disso, só por curiosidade? Como é que aconteceu isso? Quando eu comecei a fazer Engenharia Civil, aí eu comecei concomitante a Direito. Então, um ano, na verdade, depois. Eu fui fazendo Engenharia Civil, Direito e no meio ali, fazendo estágio, trabalhando um pouquinho. E depois, quando eu já estava no serviço público, estava na época no Ministério da Integração, comecei a mexer muito com empresa pública, também com balanço, eu senti a necessidade de aprender contabilidade. Aí eu comecei a fazer, aí fiz aqui na FIPECAF, inclusive, que é de referência, é muito boa a faculdade, e me ajudou muito a entender balanço, a olhar as empresas, Sabesp, EMAI, né, que a gente mexeu recentemente, foi ótimo. Pensando nesses números, né, os parlamentares aqui da LESP se debruçaram na LDO semestre passado, este semestre então na LOA, e é de fundamental importância que a gente traga este assunto, inclusive, para, nesse montante de aproximadamente 340 bilhões de reais, deve ser o orçamento para 2025, deste montante, o que caberá para a supersecretaria? A gente tem uma preocupação muito grande lá na secretaria com orçamento. E aí é uma coisa que eu sempre falo, por isso que eu coloquei transversal a parte do planejamento estratégico. Eu não preciso de muito recurso, eu preciso do recurso necessário para eu executar com a eficiência que eu tenho que fazer. Então, eu tenho uma missão, né? Eu tenho tudo planejado, eu tenho ações de curto, médio e longo prazo, e aí a gente tem o planejamento orçamentário e eu preciso do recurso necessário para aquilo. E aí é toda uma lógica que a gente faz junto, lógico, com a Secretaria de Fazenda, junto com o próprio governador, de ir política pública por política pública, e a gente fez um PPA muito organizado nesse sentido, parte de logística de uma forma multimodal, parte do meio ambiente de sempre ter essa integração, para eu conseguir ter o necessário, não quero mais nem menos. Então a gente pega lá, meio ambiente, o que eu preciso para parques, o que eu preciso para a questão de biodiversidade, dos CETRAS, por exemplo, o que eu consigo fazer com a universidade, e aí eu não preciso necessariamente daquele recurso público para mim, para a secretaria, é o que a gente está fazendo lá na Unesp com Botucatu, o que eu posso contar com apoio outro de iniciativa privada do Finaclima, porque se a gente olhar, o recurso público ele é escasso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita preocupação em, de fato, alocá-lo onde precisa. Então, eu posso fazer concessões na parte da rodovia, ou eu tenho, sim, que empregar os meus 5 bilhões, e a gente quer fazer cada vez mais vicinais,
que não vai ter viabilidade se eu colocar num projeto de concessão, mas eu preciso fazer, porque a sociedade precisa escoar a produção agrícola. Então, sim, a gente precisa de mais recurso para poder fazer vicinal, para melhorar as SPs que não estão indo para as concessões. Por outro lado, a parte de transição energética, a gente tem 25 bilhões em investimentos privados. Então, eu não preciso de muito recurso para essa área. A Sabesp já vai ter um investidor de referência para poder colocar lá e ajudar a ter 69 bilhões de investimento até 2029. Então, para que eu vou usar os dividendos do Estado, que está lá na Sabesp? Para poder reduzir a tarifa para o usuário. Então, eu vou retroalimentar, devolver o lucro do Estado para o usuário em forma de tarifa. Falando isso de forma geral, para mostrar como é que a gente pode ser criativo para usar o recurso público para aquilo que é necessário e também se utilizar desses outros instrumentos para a gente conseguir agregar iniciativa privada, trazer sociedade civil, trazer organismo multilateral e aí, de fato, fazer o que a gente veio para fazer, que é política pública de qualidade. Secretária, a gente está quase chegando no finalzinho do Conexão Paulista, mas a gente precisa mencionar aqui, já repetindo a informação, a supersecretaria que a senhora administra está, então, sob os poderes, obviamente, da senhora e no que se diz respeito, né? A Natália Rezende, por trás, então, como que é o dia da secretária, o dia a dia, que estuda, trabalha, mas que tem os afazeres também em casa, que se diverte, como é isso? É um dia bem animado, normalmente. Mas é um dia muito feliz, sabe? O que eu gosto mais é de acordar e ter aquela felicidade de levantar da cama e falar, hoje eu tenho um trabalho bom para poder ir fazer, executar, eu tenho um planejamento, tenho uma equipe boa, dedicada, competente. Isso gera um ânimo muito grande na gente. Eu tenho um chefe que é um chefe muito dedicado, que me dá as diretrizes, que está aqui em prol do interesse público. Isso é muito bom para um gestor, para uma pessoa que quer fazer, que está aqui em São Paulo, de fato, para poder melhorar a vida dos paulistas, né? Então, eu já acordo animada desse jeito, normalmente passo o dia assim. É claro, sempre tem dificuldades, né? Às vezes a gente fica um pouco bravo com uma coisa ou outra, tá tudo certo, né? É o dia a dia da gente. No meio tempo que dá, a gente estuda um pouquinho, até porque eu tenho que acabar a minha tese, mas estamos acabando. E estamos tocando aí de uma forma com muita dedicação. E aí eu devo muito ao time que a gente tem, né? A gente formou um time de muita qualidade lá na secretaria e nas nossas vinculadas. A gente não faz nada sozinho, né? Então eu sou uma boa representante. Estou ali representando a secretaria com todo um time de qualidade que é excepcional, de verdade. A gente só tem esses números, que a gente falou um pouquinho aqui hoje, porque tem uma equipe muito motivada e aí isso motiva o meu dia também, toda vez que eu acordo. Que bom. Nós temos 2 minutinhos, vou separá-los aqui aos meus colegas, Renata. Secretária, é verdade que a senhora prefere andar de carro pelo nosso estado, ao invés de avião, e que a senhora sai clicando tudo que a senhora vê de errado e envia para os colegas, de outras secretarias, inclusive? Eu gosto. Eu gosto porque é quando você vê. Então, eu gosto de ir, de visitar, de ouvir, de conversar. E aí, para registrar, às vezes eu fico clicando mesmo. E fica enviando. Há quem diga clique dedo duro, brinca, nos bastidores. Mas é muito para conseguir não perder o registro. Né? Aí eu tiro foto, mando, falo, e aí, o que está acontecendo? Aí eu vou anotando também, eu ando com um computadorzinho, por sinal já está sem memória, coitado, eu já tenho que colocar uma memória adicional nele, porque aí eu vou organizando direitinho para depois ver o que a gente precisa fazer, né? Mas eu gosto, eu acho bom. E acho que a gente tem que fazer isso, né? Porque quando você enxerga, aí a realidade muitas vezes é outra do que se você ficar num ar-condicionado, né? Então, eu gosto. E estou tentando fazer isso com cada vez mais frequência. Jeremias. Bom, só agradecer e se der rapidamente, se a senhora pode se dirigir um pouco às prefeituras, porque eu vi, por exemplo, aqui que o Integra Resíduo termina a inscrição em outubro. Se tem outras capacitações, outras questões que a senhora pode colaborar com os municípios enquanto Estado? Perfeito. E é uma mensagem que a gente sempre tenta deixar mesmo e tenta sempre conversar muito com os prefeitos, gestores municipais, para sempre estar junto
do Estado e eles têm sido muito parceiros para várias áreas. O Integra Resíduos é uma, então a gente quer sim auxiliar nessa parte de resíduos sólidos, para a gente dar viabilidade econômico-financeira para essa economia circular de destinação de resíduos. A parte do Universaliza também. Então, muitas vezes a gente vê municípios que agora estão com falta de água, estão com escassez, mas por quê? Porque não estão integrados numa rede regional. Às vezes tem a sua autarquia, mas como o curso d'água passa por mais de um município, a gente tem que olhar essa lógica da integração. E eles têm que aderir, né? E tem que aderir, porque a titularidade, a competência constitucional é do município. Então, é importante ter essa adesão voluntária. O caso da Sabesp, de 374 municípios, 371 aderiram. E aderiram voluntariamente porque entenderam que tinha benefício. Nesse aqui já são mais de 100 municípios, né? Já 150, tem algo mais assim. de 200 mais atualizando. De 200, atualizando, porque a notícia atualizando é de hoje. A senhora vai ter que voltar aqui para nos contar tudo isso. É só me chamar. Vocês têm que me aguentar Secretário, por mais uma hora. Eu quero muito agradecer a presença, a participação da senhora no Conexão Paulista. Tenho certeza que os cidadãs paulistas que estão nos acompanhando nesse exato momento tiveram um momento de conexão com a senhora e com o trabalho que a senhora tem realizado. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço muito vocês, o espaço, a oportunidade. É muito importante para a gente, para mim, enquanto gestora pública, para a Secretaria, para o Governo do Estado de São Paulo. E é bom a gente falar, a gente mostrar, a gente ouvir também, receber feedback. Contem sempre com a nossa Secretaria, contem sempre com o Governo do Estado de São Paulo para a gente caminhar juntos aqui com a Lesp em todas essas políticas públicas que a gente está fazendo. Obrigada. Muito obrigado. Novamente agradeço ao Jeremias Gomes, jornalista aqui na TV Alesp, e também Renata Perobelli, que participaram conosco deste momento tão importante e tão produtivo. Eu quero lembrar a você que você sempre é, claro, muito bem-vindo. E o Conexão Paulista vai ao ar todas as quintas-feiras, às 9 horas da noite. Você confere uma entrevista, claro, sempre exclusiva aqui no Conexão Paulista. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.